Nesse instante, vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de buscar o conhecimento sobre o Evangelho ensinado por ele. E assim rogamos ao Pai Maior por todas as bênçãos que todos nós recebemos para que possamos nos fortificar a cada dia e seguir a nossa caminhada com coragem, com dedicação. E assim, Mestre amado, te pedimos por nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que passam por dificuldades várias, por aqueles que não têm o pão, por aquele que falta o teto, mas dai sempre a força necessária, Senhor, a resignação para que cada um possa seguir o seu caminho, buscando esse campo evolutivo para encontrar o verdadeiro amor. E assim, nesta noite, mais uma vez, a nossa irmã Eliana Beltrame nos trará a mensagem do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 18 a 26, que assim a espiritualidade amorosa intua, ilumine e fortaleça para que todos nós possamos alcançar esse entendimento. E assim te agradecemos por tudo que temos recebido. Que a paz esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. E assim seja para todos nós. Então, boa noite a todos. A minha sincera gratidão pelo convite de servir ao bem maior, colaborando na reflexão de um tema tão profundo e consolador. É sempre uma honra partilhar momentos de estudo e aprendizado fraterno. E hoje refletiremos juntos sobre os itens 18, que fala sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. 24, que é a instruções dos espíritos, num subtema, limites da encarnação. E 25 é a necessidade da encarnação. E ela traz uma pergunta: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, para ampliar nossos entendimento à luz da imortalidade da alma e dos laços que nos une como família espiritual e consanguínea. Que possamos, nesta noite, abrir nossos corações para assimilar os ensinamentos e permitir que eles transformem de dentro para fora. Estamos nessa noite, meus irmãos, sendo convidados a compreender a grandeza da lei divina que rege nossas vidas, sempre justa, sábia e cheia de misericórdia. Esses ensinamentos nos levam a refletir sobre a encarnação como expressão do amor e da justiça de Deus. No item 18, compreendemos que a encarnação tem limites e finalidades. O espírito não vive eternamente no corpo físico. A vida material é etapa educativa,
necessária ao progresso e alterna com a vida espiritual, onde o ser continua aprendendo e se preparando para novas experiências. À luz da doutrina espírita, os laços de família não se limitam aos vínculos de sangue e nem se encerram com a morte do corpo físico. Eles são, antes de tudo, laços do espírito construídos ao longo de múltiplas existências. Ou seja, reencarnamos juntos em diferentes papéis para aprender a amar, para reparar erros do passado, fortalecer afetos e desenvolver a fraternidade. A família é, assim, a nossa primeira escola do amor. Nela somos convidados a exercitar a paciência, o perdão, a compreensão, a tolerância e a renúncia. Os espíritos afins se reencontram e também aqueles que precisam se ajustar uns com os outros, transformando antigas desarmonias em oportunidades de crescimento moral. Por isso, quando falamos da imortalidade dos laços familiares, falamos de continuidade, falamos de esperança e de responsabilidade. Tenham certeza que ninguém se perde de quem se ama. A morte não rompe o que foi edificado no bem. Ela apenas modifica a forma do encontro. Meus irmãos e minhas irmãs, o verdadeiro amor, ele sobrevive ao tempo, ao espaço e às mudanças da vida material. Joana de Ângeles, no seu livro Desperte, Seja Feliz, no capítulo 11, onde ela fala da vida social, ela diz assim, que a família universal reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. E nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral, que leva à conquista da sabedoria. E ela prossegue nos dando um alerta nesse mesmo capítulo, dizendo para nós que ninguém se deve afastar do convívio com o próximo. Ninguém se deve se afastar do convívio com o próximo. Por quê? Porque é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza
e a fraternidade. E a autora continua ainda ampliando essa compreensão em outras obras, onde ela aborda que a família é o núcleo terapêutico de crescimento psicológico e terapêutico, e de crescimento emocional e espiritual. Para ela, os reencontros familiares, eles não são casuais. Constitui numa programação reencarnatória nas quais os espíritos comprometidos entre si, eles se reúnem para curar feridas emocionais, transformar ressentimentos e amadurecer o amor. A convivência familiar, muitas vezes desafiadora, revela conteúdos profundos da alma, que necessitam ser iluminados pela consciência. E Joana de Ângeles ressalta que os conflitos no lar são convites ao autoconhecimento e à libertação interior. A reencarnação, nesse contexto, fortalece os laços de famílias, porque oferece tempo, repetição e aprendizado progressivo. Onde hoje a dor, pode haver amanhã compreensão, e onde houver o desamor, pode surgir o afeto consciente. E sem essa visão reencarnacionista, as dificuldades familiares tenderiam a gerar revoltas ou fugas, rompendo vínculos que pedem transformação. Emmanuel traz também, por sua vez, ele diz que a família é como uma oficina sagrada de redenção espiritual. Em suas reflexões, ensina que ninguém escolhe o lar ao acaso. Ele diz que somos conduzidos por afinidades e necessidades educativas. Pais, filhos reencontram-se não apenas por amor, mas também por compromissos assumidos no passado em processo de reajustes e crescimentos mútuos. Então, tanto para um quanto para outro. E Emmanuel destaca também que o verdadeiro parentesco é o da alma, sustentado pelo esforço no bem. Para ele, a reencarnação impede que o egoísmo destrua os vínculos, pois ensina que o outro não é um estranho temporário na nossa vida, mas ele é um companheiro de jornada eterna. E a unicidade da existência, ao contrário, ela pode estimular relações utilitárias
imediatistas, enfraquecendo o senso da responsabilidade espiritual entre os membros da família. Kardec também, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que a família não é apenas um agrupamento corporal, mas, sobretudo, é uma associação de espíritos. Ao afirmar que os laços de parentesco se prolongam no mundo espiritual. E Kardec esclarece que a reencarnação é o mecanismo divino que preserva e fortalece os vínculos afetivos, permitindo que os espíritos que se amam retornem a conviver e que aqueles que em desarmonia também tenham novas oportunidades de reconciliação. Assim, a família é o campo de progresso moral, onde a lei do amor se exerce de forma concreta. E sem a reencarnação, como observa Kardec, a morte seria uma ruptura definitiva, reduzindo os afetos a lembranças e o amor a um sentimento condenado à finitude. E para ele, a unicidade da existência, ao negar a continuidade da vida, torna a separação absoluta e fragiliza o sentido espiritual da família, incapaz de explicar as injustiças divinas diante das desigualdades humanas. Assim, à luz de Kardec, de Joana de Ângeles e de Emmanuel, podemos compreender que os laços de família são da alma e são imortais quando sustentados pelo amor consciente. A família é escola de tratamento e oportunidade divina para crescimento do espírito, onde cada reencontro reencarnatório é um convite à transformação íntima e à vivência do amor em sua expressão mais elevada. Então, o que é a família? A família, ela é o núcleo de convivência formada por pessoas unidas por laços de afeto ou desafetos, com responsabilidades no desenvolvimento da solidariedade, podendo ou não estar ligada apenas à consanguinidade. Ela é o espaço primeiro de aprendizado emocional, moral e espiritual, onde o ser humano amplia valores, constrói identidade, aprende a amar, a respeitar e a conviver
com as diferenças. O que não é fácil, mas é possível. E eu busquei também família no contexto, numa visão social, e trouxe para vocês, para compartilhar. Na visão social, família é o grupo que se organiza para a proteção, cuidado e desenvolvimento de seus membros. Em uma visão afetiva, família é onde o amor se expressa no acolhimento, no apoio mútuo e na partilha da vida. E o Espiritismo, ele nos convida a olhar a vida familiar sob uma nova perspectiva mais ampla e consoladora, quando nos ensina que somos espíritos imortais, temporariamente vivendo na Terra, e que a morte não é o fim, mas apenas uma mudança de estado. Sendo assim, a família é um agrupamento de espíritos que se reencontram na experiência reencarnatória para crescimento, reajuste e evolução, fortalecendo laços que transcendem a existência física. Gente, família é comunhão de almas, em aprendizado contínuo, chamado a transformar convivência em amor. E o Espiritismo também traz a sobrevivência da alma de uma forma bem clara, né? Então, o item 18, ele esclarece a razão das lutas, os porquês de nós sentirmos afinidades profundas com algum dos nossos familiares e, às vezes, desafeto ou não tão afinidades com outros. E no mundo espiritual, durante o período chamado erraticidade, os espíritos permanecem conscientes, ativos e ligados uns com os outros, pelos laços de afeição verdadeira. Ali eles formam grupos ou famílias espirituais unidas, não pelo sangue, mas pela simpatia, pela afinidade moral e pela semelhança de inclinação. Muitas vezes são espíritos que já caminharam conosco em experiências anteriores, ora como amigos, ora como desafeto. O lar, então, transforma-se em escola de almas, onde o amor é educado, o perdão é exercitado e os débitos morais são suavizados pela convivência. Desse modo, os laços familiares não se rompem com a morte,
pois a vida prossegue. E o afeto verdadeiro, ele atravessa o túmulo, sustentado pela continuidade do espírito. Pais, filhos, irmãos e cônjuges se reencontram-se na reencarnação, reafirmando compromissos de amor, de responsabilidades e de crescimentos mútuos. Em contraste à ideia da unicidade da existência, né? Que é a crença de que tudo começa no nascimento e termina na morte. E essa tende a enfraquecer os vínculos espirituais da família. Portanto, nós podemos ter a certeza consoladora que ninguém ama em vão, ninguém se reencontra por acaso e que nenhum laço de amor verdadeiro se perde. Por quê? Porque o amor é a lei divina escrita na imortalidade do espírito. E vamos falar um pouco agora, que o nosso tempo urge, sobre as alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. A gente não está julgando nenhum das alternativas, porque cada um tem seu livre arbítrio para crer, para acreditar naquilo que lhe convém. Então, a primeira alternativa diz que alguns acreditam no nada, onde tudo se extingue com a morte. Seria a alma aniquilada. Defende que com a morte do corpo tudo se acaba, que a alma não sobrevive, que não há consciência após a morte, que não existe responsabilidade futura. Essa visão conduz ao materialismo, retirando da vida seu sentido moral e profundo. A outra diz assim, que acreditam na absorção no todo, onde a individualidade desaparece, que é o panteísmo. O panteísmo sustenta que a alma sobrevive, mas a sua individualidade se perde, que retorna ao todo universal. É mais ou menos como uma gota no oceano. Não tem identidade pessoal. Morreu, acabou, voltou ao universo. Ela anula a personalidade do espírito, tornando praticamente impossível a responsabilidade moral e individual. Tem mais uma que fala sobre, que defende que a vida como uma sorte definitiva,
que a vida espiritual com destinos fixos seria céu e inferno. Tanto um quanto o outro seria eternos. Essa ensina que após a morte vai para uma condenação ou para a salvação, que não há progresso posterior. Essa levanta questionamento sobre justiça divina diante das desigualdades humanas. E ainda tem uma que fala que após a gente deixar o corpo físico, deixar a matéria, nós ficamos dormindo, esperando o juízo final. E a Espiritismo, que fala sobre a sobrevivência da alma com progresso, que a alma é imortal e conserva sua individualidade, que ela sobrevive à morte do corpo físico e progride continuamente por meios de múltiplas existências reencarnatórias, e que o futuro depende das próprias escolhas. Para mim, Eliana, essa une justiça, misericórdia e amor, oferecendo sentido à dor e à esperança no porvir. O Espiritismo, porém, nos apresenta a visão mais justa, lógica e consoladora e progressão indefinida do espírito através das múltiplas existências, preservando a individualidade e fortalecendo os laços de continuidade das relações entre os que se amaram, formando a verdadeira família espiritual, unida não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Gente, e assim, antes de eu passar para os outros itens, eu gostaria de pedir permissão para vocês para abrir um parênteses, para eu expressar a minha visão sobre família. A minha família, ela tem conflitos, divergências de ideias, ventanias e tempestades, como toda família humana. Há desafios, diferenças e aprendizados constantes. Mas também esse núcleo que representa o meu porto seguro, é onde eu encontro consolo, onde acolho e sou acolhida, onde recebo amparo e ofereço apoio. É nesse convívio que eu aprendo, ensino, que eu caio e me reergo, exercitando dia após dia as mais diversas habilidades do meu espírito imortal em processo de evolução. E eu sou imensamente grata por cada um deles existir
e por fazerem parte do meu contexto de vida. Eu amo a cada um, respeitando a sua maneira própria de sentir, de pensar, de agir. E sabemos que é juntos, apesar das diferenças, que construímos e fortalecemos a egrégora do nosso planeta, contribuindo para um mundo melhor, um mundo mais consciente, fraterno, pacífico e luminoso. Então, gratidão à minha família consanguínea e à minha família espiritual, sendo cada um de vocês presentes, alicerces de amor, de amparo e aprendizado na minha caminhada evolutiva. Então, gratidão à minha família e a todos que fazem parte da minha família. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o limite da encarnação, o item 24 do Evangelho. Quais são os limites da encarnação? A encarnação é um instrumento divino de aprendizado, mas não define e nem esgota o espírito. Ela possui limites claros, necessários ao progresso evolutivo, sem jamais aprisionar a essência espiritual. Esses eventos representam risco sistêmico. O primeiro limite é o limite do corpo físico. Por quê? Porque esse limite da encarnação é o corpo material e ele tem fim. O espírito, sendo imortal, inteligente e livre, ao encarnar, passa a se expressar por meio de um organismo perecível, sujeito a doenças, envelhecimento, fadiga, limitações sensoriais e neurológicas. O corpo é instrumento e não a identidade. Por isso, nem tudo o espírito consegue manifestar plenamente enquanto encarnado. O segundo limite é o limite Juliana, da memória, sim? Um minutinho que tem alguém que está com o microfone ligado, pedir para desligar. Ah, tá. Está atrapalhando. Ok, obrigado, Stu. O limite da memória espiritual. Durante a encarnação, o espírito não se recorda conscientemente de suas vidas passadas. Esse esquecimento temporário é um limite pedagógico destinado a favorecer o livre-arbítrio, evitar culpas paralisantes ou vaidades, permitir recomeços reais. O espírito sabe mais do que lembra, mas lembra apenas o que auxilia a viver a experiência atual naquele está. O terceiro limite é o limite do livre-arbítrio condicionado. O que é isso? Embora livre, o espírito encarnado exerce seu livre-arbítrio dentro de circunstâncias específicas, como a família, cultura, época histórica, condições sociais e biológicas. E esses fatores não anulam
a liberdade, mas a moldam, oferecendo desafios compatíveis com o grau evolutivo do espírito. O quarto limite é o limite da encarnação temporária. Nenhuma experiência corporal é definitiva. A morte biológica estabelece o limite natural da vivência material, sem interromper a vida do espírito. Assim, os sucessos, dores, perdas e conquistas não são absolutas, mas capítulos de uma jornada maior. E o quinto e último limite é o limite da reparação. Em uma única existência, não se resolve tudo. O espírito não quita os débitos e nem desenvolve todas as virtudes em apenas uma encarnação. Então, a encarnação, ela oferece oportunidades proporcionais e o progresso se dá gradualmente ao longo de muitas vidas. Então, a encarnação é o meio e não o fim. Ela limita o espírito no corpo, no tempo e na expressão consciente, mas nunca limita a sua essência e nem o seu potencial de amar, de aprender e evoluir. E como ensina o Espiritismo? O espírito transcende a encarnação utilizando-a como escola bendita, onde ele aprende passo a passo a transformar instintos em sentimentos e os sentimentos em amor consciente. E depois vem no item 25 para 26, as necessidades da encarnação. A encarnação é um castigo? Somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Segundo o Espiritismo, a encarnação é uma necessidade da lei divina e não é um castigo. Ela constitui o principal meio de progresso moral e intelectual do espírito, criado simples e ignorante, destinado à perfeição relativa. Por que a encarnação é necessária? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, diz que o espírito, para evoluir, ele precisa experimentar, agir e aprender. Que a vida corporal oferece contato direto com a matéria, oferece exercício do esforço, da vivência e das consequências dos próprios atos por ele cometido. E é necessária porque desenvolve a responsabilidade de amar. E sem a encarnação, o progresso seria lento e incompleto. Então, a encarnação é o instrumento educativo planejado pela sabedoria divina. E a encarnação é um castigo? Também não. Kardec é explícito
em afirmar que a encarnação não é punição, mas uma condição natural de evolução do espírito. Entretanto, pode haver encarnações expiatórias nas quais o espírito enfrenta provas difíceis resultantes de suas escolhas infelizes do passado. E nesse caso, o sofrimento não é um castigo imposto por Deus, mas consequência educativa aceita pelo próprio espírito como oportunidade de reparação. Deus não castiga, Deus educa. E apenas os espíritos culpados reencarnam? Também não. Todos os espíritos encarnam, todos, ou já reencarnaram. Inclusive os mais elevados, quando necessitam cumprir missões de auxílio e progresso coletivo. Existem encarnações de provas para aprender, encarnações de expiações para reparação e encarnações missionárias que é para serviço. Portanto, a encarnação não é um sinal de culpa, mas de necessidade evolutiva ou de missão amorosa. Quarta, e os espíritos superiores? Essa eu fiquei me perguntando também. Os espíritos superiores, mais adiantados, mais evoluídos do que nós, eles não precisam reencarnar para progredir como nós, mas podem fazê-lo por amor, em benefício da humanidade de nós. E nessas situações, a encarnação é um ato de renúncia a serviço e não de punição. Então, a encarnação é necessária, por quê? Porque educa. É justa, porque respeita o livre-arbítrio. É misericordiosa, porque sempre oferece recomeço. E sendo assim, ela não é um castigo, nem privilégio dos culpados. É um caminho natural pelo qual todos os espíritos passam, cada qual seguindo e segundo as suas necessidades até alcançarem a plenitude espiritual. E como ensina o nosso glorioso Kardec, Deus não impõe ao espírito a encarnação com o fim de fazê-lo chegar. Deus não impõe ao espírito a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ele impõe para a gente ir aprendendo passo a passo, com amor, com carinho, com responsabilidade, e nunca para nos punir. Punição, no caso, não existe. O que existe é a nossa evolução, a nossa caminhada rumo a essa perfeição relativa. E as pedras que a gente tem no caminho, em outras vidas passadas, provavelmente a gente colocou. Então, a gente veio para removê-las, para nos tornarmos melhor
do que ontem, para sermos melhor hoje, e que uma próxima encarnação podemos ainda estar melhor, muito melhor do que hoje, com mais consciência, com mais amor, com mais fraternidade, com mais caridade. E é isso, gente. Eu espero de coração ter contribuído, ainda que singelamente, para o entendimento e a compreensão do final do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que essas reflexões permaneçam conosco, nos fortalecendo na fé, no amor, na prática constante do bem. E mais uma vez a minha profunda gratidão a todos pela presença, pela partilha, pelo sentimento fraterno. E o que eu gostaria de deixar para vocês, que jamais nos falte a caridade no pensar, no agir, dentro da nossa imensa família espiritual e consanguínea. A minha gratidão. Muito obrigada. Que agradecemos. A gente mostrando a nossa trajetória para encontrarmos a felicidade. Então, só temos a agradecer a todos e acredito que alguém queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, tirar alguma dúvida. Tem mais alguns minutos. Eliana, minha amiga, primeiramente, boa noite a todos. Muito grato, minha amiga, pela sua explanação. Você falou de uma forma bem didática tudo aquilo que o Espiritismo, né, tem nos ensinado. De uma forma bem carinhosa, você nos deu uma aula, né? Obrigado, minha amiga. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que é que tem muita gente que acha que encarnação é sofrimento e dor e é castigo, né? Nas suas palavras, assim, no seu modo de pensar, aquilo que a doutrina já te traz de conhecimento, né? Porque para muitas pessoas reencarnar é sofrimento. Bom, no meu modo de ver, por que pensa que é sofrimento? Porque passamos por muitas dificuldades e não temos o amadurecimento de consciência que nós somos os responsáveis pelas dores, pelo sofrimento em que estamos passando. Se nós não fizermos algo nesta encarnação, com certeza trazemos débitos de outras vidas para harmonizar nessa. E como o véu do esquecimento, quando reencarnamos, né, a gente não se lembra do que a gente fez, então muitas vezes a gente acha que é culpa disso, culpa daquilo, quer terceirizar para terceiros a responsabilidade dos meus atos, da minha vida, da minha dor. Se eu estou passando uma dor hoje, eu tenho que agradecer a Deus por estar passando, por entender que é uma fase que tudo passa os momentos bons, passa os momentos ruins, e lembrar que nós temos um Deus amoroso, de amor,
que não nos pune, que nos ama, que está ali nos fortalecendo, nos amparando sempre. Então, se a gente fica com milindre de dizer que a minha vida é isso, porque eu sofro, porque isso, porque aquilo, a gente não está evoluindo, a gente está estacionado, paralisou ali. Joana de Ângeles fala muito isso, é a falta do amadurecimento, da responsabilidade, do se olhar para dentro, de refletir o que isso quer me ensinar, o que essa fase tão dolorida, tão pesada, está me mostrando, o que eu preciso aprender. É só mudar a visão, mudar o olhar para os problemas, porque o problema, a dor, qualquer coisa, Alberto, vai ter o tamanho que você der. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas na minha visão é isso. Com certeza, Nina, eu gostei. Eu sempre pergunto às pessoas assim, se ela tivesse assim, sabendo que ia desencarnar daqui a 6 meses, se ela plantaria, né, uma árvore frutífera. Aí muitas perguntam assim, não, para que eu não vou ver essa árvore crescer e não vou ainda colher os frutos dela, né? E às vezes a reencarnação faz a gente pensar diferente sobre essa pergunta. Porque se nós acreditássemos e tivéssemos a certeza que nós retornaríamos, sim, plantaríamos quantas árvores fossem necessárias. Não para eu colher quando reencarnar, mas para que aqueles que aqui estejam também, né, colham também frutos daquilo que eu plantei. E muita gente não deixa nada para ninguém, né? Só desertos. Aí reencarnamos, esperamos o quê? Um oásis. Muitas vezes a gente vai colher aquilo que a gente deixou. Então, o pensamento espírita sobre a reencarnação faz a gente muito refletir. Precisamos deixar algo, né, para que as gerações que venham na frente também colham. Porque quantas coisas também não achamos? Quantas coisas a vida não nos deu e a gente não oferece nada em troca, né? Então, a reencarnação, ela me possibilita pensar diferente. Isso e tomar atitudes diferentes, né? Que é mais importante. Então tá bom, minha amiga. Obrigado, viu? Passa a palavra aí para outra pessoa. Vai fazer também a manifestação. Obrigado. Boa noite, gente. Que bom, Eliana, vendo você já palestrando, né? Que bom, eu vi que eu preciso me dedicar mais também. Então, eu penso assim, né, que a reencarnação, eu acho que ela nunca é um castigo. Eu acho que ela é de uma evolução tão grande, a reencarnação, mas também tem que entender, né, a reencarnação ou a encarnação, porque outro dia eu estava vendo aquelas pessoas autistas, né? Aí eu fiquei pensando assim, sabe, a revolta, parece que os cachorros entendem na hora que não pode latir, da minha vizinha. Parece que parece que eles têm uma revolta dentro deles. Eu até vi um lá, gente, que ele quebrou a casa inteira. Ele era um menino praticamente de uns 13, 14 anos. E a mãe pedia ajuda, né? E ele ia, né? O SAMU vinha buscar, dava aquele sossega-leão, no outro dia estava calmo, mandava embora, ele fazia tudo de novo. Mas aí, gente, tem uma evolução muito grande, que às vezes as pessoas não entendem. É difícil de entender se a pessoa, às vezes, né, depende da evolução. Tem uma lição ali, né, daquela pessoa que é autista 3º grau, eu estou falando 3º grau, mas você sabe que a pessoa que cuida de uma pessoa dessa, o mais pesado é para quem cuida, porque quem está passando, às vezes, não percebe. Então, eu estou vendo isso pelo lado espiritual,
né? Então eu vejo que essas pessoas assim revoltado, provavelmente a gente fala assim, a gente escolheu, mas eu acredito que tem reencarnação que a gente não escolhe não, a gente vem para gente evoluir. E eu acredito até que dá para evoluir sim, né? E sobre a pessoa, assim, depois que eu entrei no grupo, eu aprendi não, estou aprendendo. Eu estou sempre aprendendo, gente, eu nunca aprendi nada não. É trabalhar a paciência, né? Trabalhar assim um momento. Há uns dias atrás eu fui numa festinha, uma festa mesmo. Nossa, gente, chegou uma hora que eu nunca tinha me dado aquilo. Eu me senti tão mal, aquele barulho, aquelas pessoas rindo, bebendo. Eu me senti tão mal, que eu falei, meu Deus do céu, isso... Eu não entendia nem a música. Aí eu pensei com meus botões, uma chuva. Aí eu falei, meu Deus do céu, como eu queria estar na minha casa, né, na minha cama, essas coisas assim. Mas aí eu aprendi, né, escutando e lendo alguma coisa, trabalhar o quê? Trabalhar a paciência e o momento. Aí que eu fiz? Eu peguei assim a cadeira, pus um pouco distante, né? E entrei em oração, gente. Eu não tinha outra coisa a fazer. Entrei em oração. Aí eu lembro que quantas pessoas me abraçou e falou, Deus, por que você está tão quietinha? Porque eu não sou quietinha não, viu, gente? Eu também caí na folia. Aí, mas eu me senti tão mal aquele dia, naquele ambiente, que eu falo, assim, quando eu saí de lá, que era por volta da meia-noite, 1h da manhã, eu saí de lá, eu melhorei. Era o ambiente estava me fazendo... Eu nunca senti aquilo, né? Então, eu achei, assim, interessante a gente trabalhar momentos, né? Porque naquele momento me deu... Se eu não entro, assim, tipo de uma oração, de conversa com Dirce, eu sairia dali na chuva, sei lá, gente. A pessoa fala, essa mulher é doida. Então, eu falei, fulano me leva, me quer ir para casa, eu não sei o que aconteceu. E eu, particularmente, vocês sabem, né? Eu gosto de festa, eu gosto de reunião, essas coisas ainda. E gosto, sim, gente. Não vou falar que eu sou aquela pessoa que não festeja aniversário. Eu festejo. Meu aniversário já é em junho, minha já falou, ó, já sabe, né? Quando eu falei, olha lá. Eu falei, para com isso, vamos festejar a Páscoa primeiro. E eu não sei, gente, mas eu acho assim que certos momentos a gente trabalhar a fé e a paciência. Gente de Deus, como a gente tem que trabalhar a paciência, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E as pessoas falam assim, a gente não precisa ir num lugar, não precisa frequentar, não precisa escutar. Precisa sim. A gente precisa, de vez em quando, não precisa ficar, sabe aquela pessoa fanática, sabe? Não, não precisa. Mas é bom a gente ir escutar, porque tem horas que a gente precisa de um encontro com a gente em momentos que a gente não consegue se encontrar. Então, aí que a gente fala, e agora? Como é que faz? Vou fazer o que eu aprendi, vou entrar em oração. E eu acho que isso daí resolve muito, sabe assim, muito problemas no dia a dia que a gente tem. E é isso, gente. Também não sei se eu falei coisa com coisa, né? Mas é assim, né? Vocês sabem que eu penso assim, eu sempre penso assim no dia a dia, no ser humano, sabe? As palavras que traz lá do Evangelho, essas coisas lá de longe, do Evangelho não, do lado de trás, é lindo na teoria, mas na prática não funciona assim, a não ser que a pessoa tenha uma evolução muito grande, né, de não chutar pau de barraca, de pessoa não responder mal também, da pessoa falar assim, eu te odeio, falar eu te amo, que isso, te odeio também, não venha com essa, ainda eu não cheguei a esse ponto, né, então, assim, é bom saber que é o que tem que fazer, mas e aí? Uma coisa é o que tem que fazer, outra coisa é fazer, uma coisa é teoria, outra coisa é prática, não é? Mas a gente vai viver um dia de cada vez e a vida segue, e um dia a gente vai responder pelo que aprendemos aqui e fizemos ou não fizemos. E é isso, gente. É bem isso mesmo, Dirce, cada um com a sua visão. A teoria é muito fácil, mas a prática é outra completamente diferente. É que nem quando eu pedi para abrir o espaço para falar. A minha família não é perfeita, mas é o meu porto seguro. E aí? É o lugar onde eu estou
aonde lá no plano espiritual eu escolhi estar, a conviver. Então ali a gente está junto para evoluir, para um ajudar o outro, né? Nessa troca. E é fácil? Não é fácil, mas também não é difícil se cada um fizer a tua parte, se cada um se prontificar a amadurecer, se cada um tiver envolvido ali realmente no amor, na caridade, na fraternidade. E daí se estende a família espiritual, porque somos espíritos imortais. E como o Evangelho nos traz, o núcleo familiar não é só o sanguíneo, ele é todos, é o todo, é a família espiritual. Você é minha família, a Adalberto é minha família, os presentes aqui todos são a minha família, porque estamos ligados, estamos juntos por algum motivo, não é o acaso não existe, né? E a tua maneira de pensar sobre a pessoa que cuida da criança ou de qualquer que passa por um desafio como esse, provavelmente tem débitos e está reajustando. Então, vamos fazer a nossa parte com amor, com carinho, né? Sem reclamar. Agradecer todas as oportunidades que Deus está nos dando para a gente crescer como espírito, crescer como indivíduo, crescer como ser humano. Vamos nos amar, vamos nos ajudar, nos auxiliar, vamos praticar a caridade, não só falar dela. E começa na família, que é o nosso primeiro convívio, tratando em seres humanos. É ali que nós nos desenvolvemos. Então, gente, porque assim, deixa eu só mais uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, assim, a doença de Alzheimer, né? Então, eu fiquei abismada em saber que a doença de Alzheimer tem mais aprendizado para quem cuida da pessoa que está com essa doença. Porque quem está com Alzheimer esquece as pessoas que ama. Então eu falei, não, quem está com Alzheimer deve sofrer, porque eu acredito que deve ser muito triste esquecer as pessoas que a gente ama. Eu acho que deve ser assim, deve ser um deserto. Mas aí eu lendo um pouco que eu leio, um pouco que eu escuto, ali na doença de Alzheimer, que na doença de autista também, tem mais aprendizado para quem cuida do que para quem está passando. Então, olha a evolução que a pessoa precisa ter, né, para entender isso, porque não eu hoje entendo mais ou menos, né, e eu acredito que seja por aí. Mas se falasse antes para mim, eu falava assim, não, a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo horrores, e também está sofrendo. Mas quem está ali de lado a lado, cuidando do dia a dia, o aprendizado é mais para ele, a evolução é mais para aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas xinga, não querem fazer, larga para lá, né? Então é muito difícil entender isso, é muito difícil. Eu particularmente eu tenho posto em prática muitas coisas que eu escuto, que eu leio, eu paro, penso, e porque assim eu não gosto assim de, sabe, jogar palavras ao vento. Aí eu penso e falo, não, peraí, aqui tem alguma coisa. Então é assim que eu vejo assim o dia a dia. Eu acredito assim que nesse dia a dia eu me tornei uma pessoa mais assim, vamos dizer assim, mais controladora das minhas palavras, dos meus atos, mas ainda, gente, muito longe de ser aquela pessoa que eu escuto na teoria aí das coisas. Muito difícil nessa reencarnação, eu não consigo não. Com certeza não. É isso, gente. É o nosso processo, é o processo de cada um nessa evolução. Quem de nós aqui é perfeito? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, não é verdade? Então, é aprendizado, responsabilidade, respeito e amor mútuo.
Porque onde há amor, não há desavença, não há desarmonia, não há desafeto, só há construção. E nós temos que ser essa ponte, fazer essa ponte de amor entre nós. Sermos solidários uns com os outros, ser mais fraternos. E tem uma canção do padre Zezinho, eu lembrei agora, e ele fala justamente no refrão que diz: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E o interessante, assim, que ele não fala a minha primeiro, ele fala para o Senhor abençoar as famílias. Então, ele está pedindo no geral, e é isso que nós temos que trazer para nós. Vamos pedir uns pelos outros, né? É a fraternidade e a caridade que Deus fala para nós praticar. Vamos começar passinhos pequenos, um de cada vez, sem querer dar um salto que a gente não sabe aonde vai cair. É o processo, é o nosso processo evolutivo. É devagar, mas constante e sempre. Mais alguém? Eu posso dizer que a reencarnação é a oportunidade que tenhamos, né, de reparar os nossos erros, de reparar a quem está na nossa família, porque eu posso dizer que na minha família são todos evangélicos. Evangélico mesmo daqueles bem radicais, que eu posso dizer. E eu sou a única espírita. Então, eu posso dizer que isso não é sobre é sobre a minha reparação e eu unir o pouco que eu sei, transmitir também para eles, do modo como eles entendem, porque eles não aceitam reencarnação, né? Não aceitam. E a reencarnação, para mim, eu sempre considero assim como uma oportunidade de reparar os meus erros, as minhas falhas. Por isso que eu estou aqui. Olha só o que você falou desse grupo, né? E eu digo, vocês estão aí no Nordeste e eu estou aqui no Norte. Sempre estou nesse grupo, falando aqui de Belém do Pará, né? Olha só a oportunidade da gente se encontrar, da gente ouvir, trocar conhecimento, trocar amor, fraternidade, principalmente a união, né? Então é isso que eu acho assim que a reencarnação, essa dádiva maravilhosa que o Pai Criador nos deu, né? De não só a quem amamos, mas também aqueles a quem prejudicamos. E estamos na caminhada para consertar, para reparar esses erros e nos unirmos. Então, agradeço a todos, muita paz, muita bênção, e peço para Eliana fazer a prece final da doutrinária da noite. Deus abençoe a todos. Então, mais uma vez, deixa eu tirar o gatinho daqui, que danada. A minha profunda gratidão a todos vocês por estarem aqui. E relembrar, para que nunca a gente deixe faltar a caridade no pensar, no sentir e no agir dentro dessa nossa imensa família espiritual. Gratidão. Que possamos, neste momento, elevar nossos pensamentos ao Pai Maior,
Senhor, abençoa todas as famílias. Agradecemos o Senhor da vida e eu agradeço também a todos os seres de luz pela presença, pelo amparo, por existirem e serem parte da minha família espiritual. Agradecemos ao Mestre Jesus, gratidão, Pai, gratidão pela certeza consoladora da imortalidade da alma, que nos ensina que o amor não morre, que os laços reais permanecem além do tempo. Pai, fortaleça-nos o coração nas horas de saudades. Ampara-nos nas separações aparentes. E ajuda-nos a viver com mais amor, compreensão e esperança, sabendo que ninguém se perde do teu infinito cuidado. Que sigamos confiantes, semeando o bem, hoje para nos reencontrarmos amanhã em paz e alegria. Pai, fica conosco hoje e sempre, sustentando-nos na jornada evolutiva, até o dia em que saibamos amar uns aos outros, como Tu nos amas. Que assim seja, assim é. Gratidão, gratidão, gratidão.